Pai do Senhor, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus, também estou feliz, tremendo, mas feliz. Ai, Jesus amado. Agradeço a oportunidade, a responsabilidade, né? Se confiou na gente para estar aqui é porque, né? Então Deus abençoe. Vamos ver o que Deus tem para a gente hoje, né? Coisas boas, coisas boas. Tem bereano aqui? Tem? Então glória a Deus, que eu vou precisar de vocês, viu? A gente vai dar uma passeadinha na Bíblia. Abra em Gálatas 4, versículo 1 mesmo, em diante. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, todos nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo querem servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo ao vosso respeito. Amém? Curve as suas cabeças, deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra e a Tua voz. Que o Senhor venha nos iluminar, Pai, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade, o Teu querer, que não seja eu, que não seja, meu Pai, nenhuma ideologia, teologia, meu Pai, nenhum achismo, mas somente a certeza das Escrituras, Pai. Que o Teu nome seja glorificado neste lugar, que os Teus filhos venham ouvir a Tua voz, Pai, a voz que vem do trono, em nome de Jesus. Amém? Não deu para anotar, mas se tiver o tema, né, seria tempo de amadurecermos. E eu sempre digo que para a gente ler um texto, a gente precisa entender o contexto para ter uma noção do que está acontecendo, né? E quando Paulo escreve a carta para Gálatas, estava acontecendo uma situação aí não muito agradável. Ele estava começando a identificar uma inconstância na fé. Então, quando ele começa a escrever a carta de Gálatas, ele começa já falando, irmãos, cuidado. Cuidado porque só existe um evangelho, que é Cristo na cruz. Não existe outro. E eu sei que tem pessoas no meio de vocês que estão querendo judaizar? Será que está certo? Judaizar, Estão querendo judaizar a vida de vocês, a fé de vocês, e isso não é o correto. E já para abrir um parênteses nessa parte, cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido, visto e falado. Cuidado. Às vezes o que você está ouvindo, o que você está vivendo não é o evangelho bíblico. Cuidado. Não pense você que qualquer pessoa que está aqui é uma pessoa de Deus. A palavra fala, haverá lobos vestidos de cordeiro. Cuidado. Às vezes a pessoa que você assiste no YouTube, a pregação que você vê, amém, é bênção. Mas analise. Eu sempre falo dos bereanos porque é interessante que você analise tudo que você está digerindo. Tudo que vem daqui, tudo que vem de outras fontes, você tem que analisar. Então, cuidado, que tem pessoas que estão substituindo o evangelho. O evangelho é esse, é Cristo na cruz, não tem outro. E o próprio Paulo fala, se eu ou qualquer outro apóstolo ou um anjo do céu descer e falar de qualquer outro evangelho,
neguem, não existe. O único evangelho é esse, Cristo na cruz. Foi através desse evangelho que nós, gentios, temos acesso a Deus. Cristo na cruz. Então ele vai continuando essa história e ele começa a contar um leve momento que aconteceu na vida dele. Gálatas 2 vai começar a narrar que ele foi a Jerusalém, junto com Barnabé, e ele começou a reparar que tinha uma galera que estava deturpando o evangelho. Ah, não, vocês querem servir a Cristo, mas vocês têm que servir a Torá, vocês têm que seguir a lei, tá? Isso aí está meio errado. E olha que interessante que ele fala, no Gálatas 2, versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Cuidado, cuidado. Tem pessoas que querem se infiltrar na igreja e querem colocar doutrinas que não são bíblicas, costumes que não são bíblicos e uma ideologia que não é bíblica. Cuidado. Às vezes você ouve coisas, você vê coisas que você até acha que é de Deus, você sentiu no seu coração, mas o coração do homem é enganoso. Cuidado. Cuidado. E Paulo, ele começa a enfrentar essas pessoas. Então, além de ver, reparar e saber o que está acontecendo, ele vai enfrentar. Vai falar, não, peraí, isso aí está errado. Não é esse o evangelho. Esse evangelho está errado, não tem nada a ver. E depois de fazer esse confronto, ele começa a falar que estava com Tiago, irmão do Senhor, e Pedro chega em Antioquia. Pedro é complicado, hein? Olha o que ele fala. Pedro chegou em Antioquia e resistiu na cara, porque era repreensível. Ousado, né? Chegou no Pedro, que andou com Cristo, o apóstolo Pedro. Fala, você não tem vergonha na cara não, rapaz? E por que ele fala isso? Porque Pedro estava ali, comendo com os gentios, falando com os gentios. Só que tinha uma galera de Tiago que ia chegar e era judeu. E quando essa galera chegou, Pedro já saiu da mesa. E a palavra fala, ele deu uma de dissimulada, está escrito aqui. Ele deu uma de sonso. Se afastou, não conheço. E quando Paulo vê aquilo, ele fica perplexo. Como você vive como um gentil, sendo judeu, quer que os gentios sejam judeus? Por que você quer impor algo da lei, sendo que Cristo já cumpriu a lei? Se a lei fosse perfeita, o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Se a lei fosse o suficiente para nos santificar diante de Deus, Cristo não teria morrido na cruz, não seria necessário. Todos que servissem a lei já teriam acesso. Só que só um conseguiu cumprir a lei do começo ao fim, que é Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Então, às vezes, você fica na dúvida entre algumas leis, se você deve seguir ou não, tal. Cristo é a única coisa que você precisa saber, a fé em Cristo Jesus. E ele já deixou um mandamento que não é fácil de cumprir. Se um já não é fácil, imagina, sei lá quantos tem. Quantos tem na lei? 200 e pouco? 800? Misericórdia. Você não cumpre um, imagina 800. Amar o teu próximo como eu vos amei. Olha isso. Tem que amar o próximo como Cristo amou. Se não consegue cumprir um, imagina 800. Rapaz. Então ele começa a confrontar. E ele repreende Pedro na frente de todo mundo. Fala, isso aí não está errado. O que você recebeu é o evangelho para dar acesso aos gentios. O que você está fazendo não está errado. Vigia. E aí entra uma grande fala que todos nós falamos, a maioria das vezes, e dependendo do contexto, a gente fala muito num contexto moderno, mas aqui é diferente. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui o que ele está dizendo é, não existe mais nada que me prenda. A vida que eu estou vivendo aqui é para Cristo. E o que Cristo fez? Dá acesso aos gentios. Não tem lei, nós somos livres. E é isso. A fé em Cristo é o que salva. Amém. Glória a Deus. E é isso que nós temos que anunciar. É simples, né? E às vezes a gente para pensar, o evangelho ele é simples. A gente que torna complicado. Mas Cristo fez simples. E aí entra algo interessante, que ele fala, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes às verdades? E aqui eu começo a refletir um pouco. Aquilo que nos fascina pode nos tirar do eixo. Então, o ser humano ele é movido por um fascínio. Tudo que pode nos fascinar pode nos tirar do caminho. A pergunta é, aonde você tem se fascinado? É na face de Deus? É na presença de Deus?
Ou é nas coisas mundanas, é no mundo afora? O que te fascina? Deus nos criou com um propósito. É realmente isso. Tem alguns estudos até que falam que nós somos feitos para ser fascinados por Cristo. Pela face, pela beleza. A palavra fala, adorar ao Senhor na sua santidade, na beleza da sua santidade. É o que a gente vai fazer na eternidade, é adorar a Deus. Mas como que pode? A gente não vai ficar cansado, não vai se esgotar? Não, porque Ele nos fez assim. A gente tem fome por algo eterno. Não importa o que você vai no mundo, o que você fizer no mundo. Você pode fazer qualquer coisa, você pode se drogar, se viciar, beber, preencher um vazio que não dá para ser preenchido. Só Deus pode preencher. E isso é literalmente, isso é literal. Deus te fez para ter fome de algo eterno. Fome dele, do Senhor. Amém? Então, dado esse contexto, ele chega aqui no versículo 4. E ele fala que todos, mesmo sendo herdeiros, ainda são meninos. Isso não difere de um servo. Aí eu te pergunto, até quando você vai ficar na mão de tutores e cuidadores? Quando que você vai amadurecer? E aí, guerreiro, quando? Quando que você vai levantar, vai tomar vergonha na cara e aí? E aí, irmã, quando? Quando? E aqui, Deus foi me mostrando algumas coisas, e o primeiro ponto é, meninos precisam amadurecer. E tem pessoas que se fazem de meninos quando já deveriam ser homens e mulheres. E entra um outro ponto aqui, para a gente continuar a entender essa distinção. Muitas pessoas, quando pegam a Bíblia, elas vêm aqui, porque sois filhos. Ela fala, eu sou filho do rei, sou filho do dono. Eu sou herdeiro. A pessoa nem conhece o pai e fala que é filho. É brincadeira, né, meu? Como é que pode? Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todos, quando eu falo todos, é todos, todas as pessoas, são filhos de Deus? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém? Amém, amém. Quem acha que não, levanta a mão. Eita, né? Quem não acha nada, fica em pé. Eita, nós, aí tem uma divisão aí. E tá, vou fazer outra pergunta agora para a gente entrar. Quem acha que Adão era filho de Deus? Levanta a mão. Adão era filho de Deus. Quem acha? Quem acha que não era? Levanta a mão. Amém. Vamos lá. Paulo está falando para os filhos. Então, primeiro a gente precisa distinguir quem são os filhos. Aqui eles já receberam o evangelho e são filhos. Mas todos que estão aqui, será que realmente são filhos? Sim, não, por quê? O que a palavra fala? O que a gente pode aprender? Então, primeiro, Adão era filho? A palavra diz que sim. Em Lucas 3, Lucas vai fazer que nem Mateus, vai começar a pegar a genealogia de Jesus toda. Porque Jesus era filho de José, que era filho de sei lá quem, filho de sei lá quem, filho de Davi, filho de sei lá quem, filho de Boaz. Vai narrando tudo até chegar em Sete, que era de Adão, e Adão, que era de Deus. Então, ou seja, Adão era filho de Deus. Mas o que mudou nesse processo? Por que deixou de ser filho? Romanos 5. Pecado. Por culpa de um homem, acabou tudo, filho. Deixou de ser. E por conta deste erro de Adão, todos nós somos inimigos de Deus. Nós temos inimizades contra Deus. Então, não pense você que você está isento porque você faz coisas boas. Obras não salvam. Não adianta. Mas ele tem um bom coração. É que você não viu. Ele é um amor de gente. Faz caridade. Nunca falou um palavrão. Você acredita? Trata a mãe tão bem. Mas não adianta. Porque independente do que você faça, você, visto aos olhos de Deus, você é inimigo de Deus. Não é o que você fez, é o que você é. E o que você é? Descendência de Adão. Já era, filho. O que fazer? Boa notícia, hein? Deus enviou seu filho. E ele pronunciou boas novas. Ele morreu na cruz para dar acesso àqueles que não eram. E aí que tá, como eu me torno filho? João 1:12. Ele vai falar, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos os quantos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, você crer em Cristo já é um direito. Só que ele continua, ao qual não é nascido do homem, da vontade, do sangue, nem da carne, mas sim de Deus. O que é ser nascido de Deus? Jesus, quando está falando com Nicodemos, ele deixa isso bem claro.
Há pessoas que precisam nascer de novo. Eles têm que nascer do Espírito, das águas e do Espírito. Então isso é nascer da vontade de Deus. É você reconhecer quem Cristo é, você será salvo, você vai ter o direito de ser filho. Só que aí, às vezes, hoje em dia o pessoal está muito nessa crise de como é que é? Identidade, de existência. Eu não sei quem eu sou. Eu estou na igreja, será que eu sou filho? Não sei. Filho, não é o que você acha, é o que a palavra diz. Mas para te ajudar a ter esse entendimento, vamos lá em Romanos 8, que eu vou dar uma lida aqui para você entender. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruios de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos os téknons de Deus. Aqui eu usei duas palavras diferentes, que no grego é diferente. Quando a gente traduz, a gente perde essa riqueza, esse detalhe. Quando ele fala que todos que são guiados pelo Espírito são filhos, aqui ele fala é ruios. A palavra original no grego é ruios. E no versículo 16 fala que o Espírito testifica que somos téknon de Deus. O que é isso? O que significa? Para que serve? Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai? E aí? Falou por falar? Não, vamos lá. Ambas as palavras são um termo em grego. Ambas significam filhos, porém há uma distinção. Téknon são todos os filhos imaturos, bebês, recém-nascidos. Ou seja, nasceu agora, não sabe de nada, está engatinhando. Por exemplo, o Theo é o filho do Rafa, é o téknon do Rafa. É um bebezinho, tadinho, não sabe de nada. Aí eu te pergunto, o que você é? Você é um téknon ou um ruios? E o que é o ruios? É um filho maduro. Aquele que carrega o caráter do pai e aquele que recebe responsabilidade do pai. Então, ter essa distinção faz a gente se questionar que tipo de filho nós temos sido. Então, começa a refletir, quem eu sou? Aí você vai falar, eu sou um ruios, eu sou maduro. Olha a responsabilidade que eu tenho. Eu estou em ministério, eu ajudo o pastor, eu faço tais coisas. Não, eu sou maduro. Será? Será? Aí que entra a questão da maturidade. Às vezes a gente acha que é maduro pelo que nós fazemos, mas nem sempre é pelo que nós fazemos. Às vezes a gente acha que é maduro pelo tempo de ministério, pelo tempo de igreja, e não é. Maturidade não é necessariamente vinculado à idade. Tem pessoas mais novas que são mais maduras e carregam mais responsabilidade que muitos que estão há anos dentro de uma igreja e não entendem um terço do que é evangelho, salvação. Isso eu estou falando para que você se preocupe. Se você se encontra nesse estado, começa a correr, filho, precisa amadurecer. Se preocupe. É preocupante. E qual que é a característica de um téknon? Ele se alimenta de leite. Olha aí que coisa. 1 Pedro 2,2 vai falar que meninos se alimentam do leite racional. E aí que entra, quem são os téknos? São aqueles que chegaram agora, se batizaram, estão começando a caminhar, não sabem nem como é que ora, como ler a Bíblia, jejuar, nunca ouviu nem essa palavra na vida. Fazer oração, meu Deus do céu, ora 2 minutos, acha que foi 1 hora. Tadinho, não sabe ainda. Está começando. O que essa pessoa precisa fazer? Se firmar na palavra. O leite racional é a palavra. Então você precisa estar firmado na palavra. Busca ajuda. Vai atrás dos ruios, das pessoas maduras. Quem são? Geralmente são os pastores, os ministros, os líderes, os presbíteros, os diáconos. Essas pessoas são maduras, já têm uma responsabilidade, já fazem algo e a obrigação é te ajudar. Você precisa crescer. A palavra fala que Deus separou uns para pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. E para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, até que venha o Senhor. A nossa missão aqui é aperfeiçoar vocês. Se alguém está aqui em cima, dando uma palavra, não é só para te aliviar da dor ou massagear o ego. Não,
É para te aperfeiçoar, para você ir lá fora e viver o evangelho, ser testemunha onde você está. Essa é a realidade, nós estamos aqui para isso. E se um desses ministérios não está cumprindo isso à luz da Bíblia, então tem que rever o ministério. Entenda, o técnico, ele almeja por títulos. Ele quer porque quer. Se converteu agora e já quer sair rodando no manto, botar a mão, vai cair agora. Vai cair agora. Não, vai curar? Me dá aqui, que o primeiro coxo que passar na rua, eu vou botar a mão, vai sair curado. O cara tá com fogo, primeiro amor, amém. Mas foque isso em coisas que vão te trazer resultado. Espírito Santo, busque o Espírito. Busque a mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, paciência. Ah, paciência é uma virtude, viu? Quem tem paciência, dê glória a Deus, porque olha, é cada coisa que o Senhor coloca a gente. É isso que um técnico tem que buscar. O Espírito Santo para ser moldado, a palavra para se alimentar, para crescer. Só que, em paralelo a isso, tem pessoas que são adultas não no sentido de idade, mas espiritual mesmo, e se tratam como criança. Olha que coisa. Nossa, essa palavra foi muito dura. O que o pastor falou assim no culto? Nossa, o Joel nem falou comigo. O Joel nem me escalou. Caramba, mano. Tá de mal de mim. Não vou mais pra igreja, não. Não vou nada. Vou fazer o quê? Eu só ia pra tocar. Não vou tocar, não vou pra igreja. Nossa, a pastora Marina não falou comigo, não veio, não orou por mim. Botou o nome de todo mundo na lista da oração e não botou o meu nome. Deixa ela. Deixa você, viu? Olha só. E tem pessoas que querem almejar títulos. A pessoa está ali cheia, pingando do azeite, converteu agora e diz, não, vou ser pastor. Não, porque eu vou ser um pastor melhor que o pastor Gilvão, o pastor Alex, o pastor Luiz. O pastor é tudo junto. Nossa, rapaz, aí é coragem, hein? Não, vou ser melhor que todos. Joel? Oxi. Joel, que nem o Pablo Marçal. Joel é neném. Joel é neném. Joel é neném. Oxi, eu? Deixa ele sentar comigo que você vai ver. Vou instalar o Drive. Vou mostrar para ele o que é a Bíblia. Meu, calma. A pessoa está almejando o título, não entende a responsabilidade do que é servir. Não entende do peso que é estar aqui em cima. E essas palavras não são nossas, é do Senhor. Eu tenho muitos motivos para estar tremendo aqui. Porque o que eu falar aqui vai para a vida de vocês, e se eu falar algo errado, alguns vão receber. Outros não, vão ser bereanos, vão pegar, vão analisar a Bíblia. Geralmente quem faz isso? Quem tem mais maturidade, intimidade com o Pai, sabe fazer isso. Mas quem não tem, vai se alimentar da palavra. E o que ela ouvir, ela vai ter aquilo como verdade. Infelizmente, muitos têm crescido no meio da igreja, no meio religioso, e tomam certas coisas que é verdade, só que são heresias. E elas nem sabem que são. Olha o perigo. Olha o perigo. E para você que não quer assumir responsabilidade, embora precise, a Bíblia fala coisa para você também. Olha que coisa linda, hein? Ó, Hebreus 5, no versículo 11. Aqui ele fala de Cristo, ó, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres no tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não do que é sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não seja experimentado da palavra da justiça, mas é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, aqui é muito claro, tem gente aqui, eu estou na nossa igreja e eu tenho que falar aqui. Não sei quem é, faço a menor ideia, mas Deus sabe, Deus está falando. Tem pessoas aqui que estão se considerando meninos quando já era para ser mestre. Já era para estar dando aula, já era para estar servindo, já era para estar ensinando. E aí, até quando? Até quando você vai continuar desse jeito? Até quando? Até quando que você vai ficar dependendo de alguém para adorar? Até quando você vai ficar dependendo de vir ao culto de domingo para ler Bíblia?
Até quando você vai depender passar por prova para ter que orar por alguma coisa, por alguma causa? Até quando? Até quando? Até quando você vai viver nessa imaturidade? O reino de Deus precisa de pessoas. Deus fala, a seara está pronta. Vamos, cadê os trabalhadores? Cadê os filhos maduros? Se a gente continuar o texto em Romanos 8, ele vai falar que a ardente expectação da... Calma aí, deixa eu ler que fica mais fácil, né? Ficar especulando também não dá. Aqui, ó. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E quando ele fala filhos, ele fala ruios aqui. A natureza está esperando a manifestação dos filhos. Cadê os filhos maduros? Onde estão? Onde estão? Aí você fala, não, Senhor, me levanta, porque quando o Senhor me levantar, eu vou falar, eu vou orar. Na primeira oportunidade que você tem de pregar a palavra em qualquer lugar que seja, para quem que seja, você teme. Quando você tem a oportunidade de orar para iniciar um culto, você foge. Quando você tem a oportunidade de fazer da coisa mais simples, que é servir alguém na porta, ou cumprimentar alguém, orar por alguém, você foge. Até quando? Até quando? Deus precisa estabelecer um reino neste lugar, e Ele vai. Talvez Ele não use você porque você não se posiciona, mas Ele vai usar outros para estabelecer o reino. Nós estamos aqui de passagem. Lembre-se disso, passagem. Tem tempo, tem data e hora. Não sabemos quando, mas tem. Isso aqui vai passar, filho. Já era. Temos uma eternidade para desfrutar. Mas até que isso aconteça, nós precisamos manifestar como filhos maduros. E olha que legal, a maior característica de um filho maduro que a gente pode ter é Cristo. Cristo é um filho maduro. Se você for dar uma estudada depois, né, pesquisar, pegar uma Bíblia em outra tradução, sempre quando a Bíblia fala de Cristo como um filho de Deus, ele fala como um ruios de Deus. E qual é a característica de um ruios de Deus? Ser maduro é representar a Cristo assim como Cristo representa a Deus. Todo momento que Jesus estava aqui andando, ele sempre falava as coisas que ele estava com o Pai. As palavras eram do Pai. Ele falava como o Pai, ele agia como o Pai. Ele orava ao Pai sempre que podia. Ele manifestava o Pai. É até interessante, Filipe fala, manifesta o Pai para a gente quer ver o Pai. Como você me pergunta algo assim? Eu sou um com o Pai está em mim, eu estou no Pai. Eu já vos mostrei o Pai. Tudo o que eu fiz é o Pai que me guiou, é o Pai que me direcionou. O amor que eu vim dar para vocês é o amor do Pai. Aí eu te pergunto, se você se considera um filho maduro, como você tem representado o Pai nessa terra? De qual forma? Você tem amado como Cristo amou? Você tem servido como Cristo serviu? O que você tem feito? Como você tem feito? É algo que você precisa refletir, porque é para isso que nós estamos aqui. Manifestar o reino de Deus, e o reino dele é esse. É um reino onde a gente serve, um reino onde a gente ensina, um reino onde traz a presença de Deus. Não adianta a gente ficar num culto e cantar, deixa o céu descer, quando o céu beijar a terra, sei lá o quê. Não adianta você cantar da boca para fora se você não tem um mínimo de entendimento do que você está cantando. São palavras jogadas ao vento, não adianta. Você tem que amadurecer, você precisa entender. Quando você começa a se aprofundar, começa a amadurecer, começa a assumir responsabilidade, começa a sair do leitinho e comer coisas sólidas, meu amigo, aí fica fácil? Não fica. Quem disse que fica? Não fica. Mas ninguém falou que ia ficar fácil. Ninguém falou. Mas é algo muito maior que as nossas próprias vidas. Essa mensagem é muito maior. Pessoas morreram por essas palavras. Pessoas deram a vida de graça. Acho que a história dos mártires, se você for dar uma pesquisada rápida, tinha pessoas que se voluntariavam para ir para o Coliseu para morrer, porque sabia que ele estando ali poderia fazer com que sei lá quantas pessoas estivessem ao redor aceitassem a Jesus. Fala, mano, esse cara é louco, velho. O cara vai enfrentar um leão, mano. Ele tá sorrindo, ele vai morrer, ele tá sorrindo. Que fé é essa? Que Deus é esse? Mano, vou entregar minha vida, velho. Vou entregar minha vida para ele. Não é possível. Que vida eterna é essa? Que palavras são essas que nos fazem ser transformados? O que é isso? E aí que tá.
Quando Paulo começa a falar para os Gálatas sobre o Evangelho gera transformação e renúncia. Aí eu te pergunto novamente, qual Evangelho você tem vivido? Se o Evangelho que você está seguindo não te gera um pingo de renúncia ou transformação, sinto lhe dizer, você está vivendo um Evangelho errado. É tudo menos o Evangelho bíblico de Cristo. Pesado, né? Imagina para mim que recebeu isso. Não é fácil, não. Não é fácil. Aí quando a gente volta para Gálatas, é interessante que ele fala, de novo, ele fala, de novo, eu estou tendo dores como que de parto, para que Cristo seja formado em vós. Agora se pergunte, quantas pessoas estão orando pela sua vida, sofrendo mesmo, para que Cristo seja formado em você? Quantas pessoas? É igual, eu não sou líder. Líder é ele ali, ó. É essa galera aí que é líder. Eu que não sou líder, no meu coração, às vezes eu olho para um jovem, eu olho para alguém e falo, mano, precisa formar Jesus nessa galera, mano. Eu fico pensando, falo, cara, não é possível, mano. Eu preciso. Não, vou mandar uma mensagem, vou encher o saco, vou pesar em cima, não vou fazer alguma coisa, mas precisa formar Jesus nessa galera. Para não se precisa, não dá. E a gente tenta. Obviamente, para sentir dores de parto, porque a batalha é embaçada. A batalha é forte. Então, agora imagina, se eles que, quando não eram conhecidos a Deus, serviam as coisas que não eram, por natureza, deuses, ou seja, quando você estava no mundo, você servia a qualquer coisa, acreditava em qualquer coisa. Nossa, qualquer coisa. Se alguém falar que a vaca estava voando, você acreditava. Você acreditava. Aí, olha o que ele fala. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Cristo, como torneis outra vez esse rudimento fraco, pobre, ao qual de novo vocês querem servir? Obviamente, aqui ele está falando para os Gálatas na questão da lei. Se vocês já conhecem a Deus, para que você vai voltar para a lei? Qual que é o sentido? Não tem. A palavra te lava, a palavra te purifica, o sangue de Cristo já te limpa. Para que você vai voltar para a lei? Não tem sentido, não há necessidade. Cristo é o suficiente. E uma vez que você segue a Cristo, você recebe o Espírito Santo e você é direcionado por Ele, você não precisa de lei. A lei já está no seu coração. É diferente, você não fica sendo servo do pecado ou da lei. Mas pelo zelo que você tem ao Senhor, você guarda coisas no seu coração. Amar ao próximo, já é um dos maiores ministérios que Cristo deixou para a gente servir, para a gente fazer, para a gente exercer. É isso. É isso. Não tem muito. Faz o básico e o básico bem feito. Já é o suficiente. Só que, novamente, tem pessoas que às vezes podem estar no nosso meio e às vezes, por serem imaturas, acabam regredindo, voltando aos velhos costumes, às velhas práticas, à velha vida. Aí a culpa é de quem? Ela entendeu o propósito? Não entendeu? Filho é filho. Às vezes precisa o quê? Pegar nas orelhas, dar um puxão para amadurecer, para crescer. Precisa ter um choque de realidade. E Deus faz isso com a gente, está fazendo isso agora. E aí? Leitinho não dá mais não. Tem gente aqui, já passou do tempo. Em vez de começar a criticar o que os outros fazem, comece você a buscar, a orar e a ajudar a pessoa para que seja feito melhor. Se for para estar na porta servindo, então sirva com excelência. Quem é diácono, pega Estevão como exemplo. O cara era apto para ensinar, batia de frente com os fariseus, os juízes na época. O cara fazia discípulos e só era um diácono. Você acha que ele almejava título? Não. Título para ele era o de menos. Ele estava preocupado com o reino. Com o reino. O que foi que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? O que ele viu quando olhou para o céu? O que ele viu? O que transformou a vida desse cara? Se for para servir, sirva com excelência. Se for para ficar no som, faça com excelência. Se for para estar aqui, estude, busque. Não caia na história de, não, Deus vai me revelar. Deus revela. Mas às vezes o teu coração acrescenta coisas que não deveria. E nisso você cria heresias que nem você imagina que é, porque você não estuda. Cuidado.
tá aqui é complicado. A palavra fala, ai de vós, mestres. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Por quê? Quem está aqui falando, ministrando, levando e ensinando, é o primeiro a ser cobrado. Você acha que o ímpio é o último. Os primeiros são o quê? Os mestres, aqueles que ensinam, os apóstolos. Eles são os primeiros. Vai prestar conta. E aí, o que você fez? Como você fez? Eu vi aqui, você ficou nessa imaturidade. Não dá. Eu queria te levantar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria... Vai ficar só no... Deus queria. Ele quer. Cabe você se posicionar. Se posicione. Porque tem pessoas que estão orando por você para que você se levante. Aí eu quero que você entenda qual o tempo que nós temos que viver agora. Eu creio que sim, que em outros lugares, em outras igrejas, Deus está derramando um avivamento. Eu creio nisso. Só que nós também podemos viver isso. Só que a gente precisa passar por alguns fundamentos primeiro. Para chegar num avivamento é necessário muitas outras etapas antes. Tem gente que nem liberou o perdão ainda. Como é que vai ser avivado se o básico não fez? Não libera um perdão. Até quando? Até quando? E aí fica essa reflexão. Do que Deus quer fazer. Qual o nosso tempo? É um tempo de despertar? É um tempo de amadurecer? É um tempo de acordar? É um tempo de orar? É um tempo de quê? Deus está falando aqui para alguns, é o tempo de amadurecer. Por quê? Porque são os filhos maduros que vão se levantar e vão acordar a igreja. Vão acordar a igreja. Jesus precisou de 12 e fez o arregaço no mundo. Foi um ali que viu a pregação, se converteu. Jesus pegou Paulo ali, já pegou ali, converteu, foi para a Itália, foi para todos os lugares pregar. Se nós temos acesso hoje, foi porque esses homens se levantaram e pregaram a palavra. Se você tem acesso à Bíblia, à cruz, a Cristo, foi porque alguém lá atrás sofreu, e não foi pouco, foi muito, para que você tenha acesso a esse livro aqui, que muitas vezes você às vezes nem lê. Nem faz questão de pegar. Chegou em casa, deixa ali, ó. Às vezes está no celular. Fala, não, vou ver pelo celular. Aí vai a notificação. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, grupo. Esquece, filho. Você não vai. Você não vai ler. Não vai. Temos que ter fome. Fome pelo Senhor. Se você é ruim, se levante. Há técnicos que precisam de você. Há filhos imaturos que precisam de você. Com urgência, viu? Com urgência. Se levante e amadureça. Amém, igreja? Não vou tomar muito tempo não, foi isso que Deus colocou no meu coração. E esse é um tempo que nós precisamos viver, amadurecer. Mesmo que seja para 3 pessoas que estão aqui, amadureça. Que quando você amadurecer, o Senhor vai te levantar. E Ele vai te levantar para que você desperte outras pessoas, sejam as que estão aqui ou as que estão lá fora. A gente precisa despertar como igreja. E algo que eu estava vendo, tem um dado que aponta que talvez até 2030 o Brasil seja o país que tenha mais cristãos do que católicos. Só que é um pouco preocupante, porque à medida que nós estamos crescendo em números no cristianismo, por que falta tantos trabalhos? Por que falta tantas pessoas? Por que tem tanta obra? É igual, o Vitor ainda não teve a oportunidade de estar aqui e falar um pouco da experiência dele. Nos jovens ele contou. Ele falou que tinha uma cidade que ele estava que faltava pessoas para visitar outra cidade do lado. Faltava pessoas para continuar o trabalho. Um dia ele vai explicar com mais calma. Mas olha isso, se está crescendo tanto assim o número de cristãos, cadê? Cadê as pessoas para trabalhar? E o que é mais preocupante é, à medida que o número de cristãos cresce, o número de desigrejados também cresce. É preocupante. Aí a pergunta é, se nós estamos vivendo um avivamento realmente hoje, como nós ficaremos daqui a 10 anos? Será que a gente vai ser um país pós-cristão ou a gente vai ser um país que vai carregar um avivamento? Tudo vai depender do seu posicionamento e do que Deus quer. E Deus quer derramar algo. Cabe nós nos posicionarmos. Então,
fica essa reflexão. O futuro não só do evangelho no país, mas do reino de Cristo, Deus nos deu essa responsabilidade, está nas nossas mãos. A responsabilidade de anunciar é nossa. O mandamento de ir pregar o evangelho é nosso. Fazer discípulos é nosso. O Espírito Santo vai nos ajudar, mas é nosso. Deus já nos deu tudo que é necessário. Pedro fala, Cristo deixou as pegadas dele para ser seguidas. Jesus, quando estava aqui, fala, eu vos dei o exemplo, façai-vos igual. Ele já deixou tudo que é necessário. Tudo que agrada o Pai, tudo que agrada a Ele. Já está aqui, está escrito. É só você parar, ler, meditar, que Deus vai te direcionar. Mas se questione disso. Como você estará, como o nosso país estará daqui a 10 anos? O que nós temos feito? Reflita nisso e que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Pode vir.